Glória a Deus, mais um dia, né? Que estamos na presença do Senhor. Aqueles que eu não vi, né, na virada do ano, feliz ano novo para todos vocês, né? Embora que o ano está correndo, né? Parece que está correndo mais do que a gente, né? A impressão que dá é que a gente está correndo, mas ele está na frente. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Podem sentar? Podem sentar. Glória a Deus. Estamos felizes por oferecermos mais um culto, né, de louvor, de adoração ao nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, toda majestade. O Senhor é muito bom, não é? O tema desse mês é guiados pelo... Esqueceram já? Vamos falar juntos? Guiados pelo Espírito Santo. Esse é o tema que já estamos, né? A partir da primeira semana, estamos meditando, tá? Podem sentar. Guiados pelo Espírito. É um tema muito forte, tá? Vou tentar passar para vocês de uma forma clara, objetiva, suave, porém determinante. Porque aqui tem uma afirmação muito forte. Vocês sabem que temos o costume de ouvir por aí que todos são filhos de Deus, né? Todos nós já ouvimos essa frase, seja algum crente desavisado, seja aquele que ainda não recebeu Jesus, que não compreende as Escrituras. Então, se diz por aí, todos são filhos de Deus. Mas quando vamos para a palavra, as Escrituras, nós observamos que não é desta forma. Nem todos são filhos de Deus. Por mais que queiramos que isso seja um fato, por mais sentimental que seja, e até agradável aos ouvidos, né, daqueles que são nossos amigos, parentes, familiares, mas não é verdade que a Bíblia afirma que todos são filhos de Deus. O homem, o ser humano, é uma criatura, foi criado, né? E na verdade é só um casal que foi criado por Deus, que foi Adão e Eva. Os demais nasceram deste casal. E aí, quando nós vamos meditando na palavra, nós vemos que o pecado de Adão e Eva separou o ser humano, a humanidade, de Deus. Houve uma separação bruta por causa do pecado. E aí, por essa separação, Deus, que já sabia os acontecimentos que haveriam de se dar, preparou um plano, que a Bíblia diz que esse plano está antes da fundação do mundo. Antes que as coisas viessem a existir, Deus já havia preparado o plano de salvação para a humanidade. Alguém poderá perguntar, mas se Deus sabia que o ser humano ia pecar, desobedecer, por que então criou? Por que então fez o homem? Né? Uma pergunta legítima. De um modo mais simplificado na explicação, eu poderia perguntar de volta: por que que uma mãe quer ter um filho quando ela não, no caso do ser humano, não de Deus, ela não garante que esse filho vai ser uma boa pessoa e vai trazer felicidade para ela? Então, ela quer ter.
ela tem esperança, ela não é Deus, ela não sabe o futuro, não é isso? Mas ela quer ter um filho, porque o filho faz parte da sua natureza, faz parte do amor. Você expressar esse amor precisa de alguém, né? Então Deus é amor, puro amor. Ele não ficaria isolado no universo pelo simples fato dele saber antecipadamente que os anjos, por exemplo, pecariam. Mas ele criou os anjos. Só que os anjos não são para uma expressão do amor de Deus. Pelo menos a Bíblia não mostra isso. Mas nós, seres humanos, fomos feitos para a expressão desse amor. Os anjos foram feitos para trabalho, para serviço. Embora eles tenham livre-arbítrio, sabemos, pois uma terça parte deles resolveram desobedecer a Deus, mas nós, seres humanos, fomos feitos para a expressão do louvor de Deus, do amor de Deus. Amém? Então, ao invés de Deus não fazer ou não criar o homem, o ser humano, Deus o criou. Alguém poderia dizer assim: mas se Deus o criou, por que não fez de uma forma que ele não desobedecesse? Bom, aí você teria que pensar em algo tipo um robô. Se bem que um robô, ou um androide, ou uma pessoa programada, há de se falar hoje que a tecnologia, com a inteligência artificial, ela vai chegar a um ponto, por exemplo, que pode um desses robôs, né? Dessas fabricação humana, ela pode, através da inteligência artificial, se rebelar contra a humanidade. Já pensou? Mesmo não tendo sentimento, apenas informação, ela pode se rebelar. Existem testes que são feitos, por exemplo, hoje são considerados como testes que ainda estão em aprimoramento. Mas nós já vemos casos, e são vários, de inteligência artificial que mentiu para o seu criador, para a pessoa que o fez. Já vemos caso, por exemplo, antigo até, ainda quando a inteligência artificial não estava tão desenvolvida, que um computador estava de forma criptografada, passando informação para outro computador, sem que o dono da inteligência ali, que ainda não estava aprimorada, percebesse. Então, se algo feito pelo homem, mesmo programado para obedecer ao homem, pode se rebelar, imagine o ser humano. Deus não iria fazer robô, porque você não ama robô, você não expressa o seu amor. O que Deus esperava, claro, sabendo que já iria acontecer tudo isso, é que o ser humano, por iniciativa própria, escolhesse amá-lo. Assim como você, pai, mãe, deseja que seu filho, sua filha, escolha te amar, não algo imposto, não é? Bom, parece que eu estou divagando, mas vamos chegar a um entendimento. Qual é? Devido ao pecado, o ser humano se separou de Deus, ou Deus se separou do homem. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, estão separados, todos. O ato de ser filho de Deus se dá quando Jesus executa o plano de Deus. Até então não existe essa de filho de Deus. Os judeus não se consideravam filhos no sentido filiação. Esse conceito de filho de Deus veio com o cristianismo depois de Jesus. E aí, como o cristianismo se propagou até mesmo entre aqueles que não são cristãos, mas são influenciados pela cultura cristã, principalmente ocidental,
né? Porque nós temos o Oriente que é influenciado em massa pelo islamismo. Então, essa cultura trouxe a ideia de que todos são filhos de Deus. Mas há de se observar que a fonte dessa informação não está no querer e no bem-estar de cada um, de querer que aquilo seja um fato. Isso tem uma origem, e essa origem veio do cristianismo, que por vir do cristianismo, claro, veio de Jesus. Aí você vê o apóstolo João escrevendo da seguinte forma: veio para os que eram seus, se referindo aos judeus, mas os seus não o receberam. Os judeus, vocês sabem, crucificaram a Cristo, não o receberam. E aí o apóstolo João, amado de Jesus, diz o seguinte: mas a todos que o receberem, a todos o quê? Então tem que receber Jesus. A todos que o receberem, serão dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Pronto, fechou. Então agora você já não vai sair por aí com essa informação, com esse fake news, né? Acreditando que todos são filhos de Deus, porque mesmo antes de Jesus vir, já se sabia, não existia esse conceito de filho de Deus. Esse conceito veio a partir de Jesus. E para ter essa filiação como filho, não é querer ou se sentir bem com isso. Ah, mas Deus é amor. A gente pode querer muita coisa, mas não quer dizer que seja um fato. Tudo tem uma origem, tudo tem uma informação, tudo tem uma base. Então, tudo aquilo que pensamos, precisamos buscar a fonte, a origem. Então, a ideia, o conceito de ser filho de Deus veio através do cristianismo. Então, o cara pode chegar num podcast, por exemplo, hoje está cheio disso, né? Ateu, falando da Bíblia melhor do que muito crente aí. Pessoas que estão afastadas e querem viver de uma forma dissoluta, então ela vai na Bíblia para desconstruir o que pregamos. E aí ela ainda traz algumas informações que, se você não tem um conhecimento aprofundado, você diz: é verdade, eu acho que é assim mesmo, as igrejas estão erradas, os pastores estão errados. Tem um grupo nosso de treinamento, né, vocacional, que eu coloco bastante pessoas que falam nesses podcasts, nessas entrevistas, ou desviados, ou ateus, agnósticos, né, que pegam a Bíblia e ficam distorcendo. Aí eu coloco um teólogo que eu gosto muito das explicações dele, e eu coloco ele rebatendo biblicamente. É interessante você entender que quando o diabo foi questionar Jesus, ele não foi com suas próprias ideias, ele foi com a Bíblia. Então você não pode ficar surpreso ou ficar admirado como aquele jovem que cresce na igreja, aí vai para a faculdade, aí vê uma explicação filosófica muito elaborada, bem estruturada, e aí ele: agora eu não sou mais crente, porque, né, essa explicação está muito... entendeu? Você não pode ficar admirado quando lá no mundo as pessoas vão na Bíblia e distorcem, porque a Bíblia já avisava disso. O apóstolo Paulo já avisou sobre isso. Mas o que tem a ver tudo isso em ser filho de Deus? Eu trouxe a resposta um pouco atrás. A todos que o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você pode constatar tudo isso lendo a Bíblia, né? Então, agora, esse texto, ele é tão profundo e ele é tão importante
Porque há tempos atrás eu ficava encucado, porque você vai ver que existe uma condicional aqui. Algo que é determinante, algo que é imposto. Perceba o texto. Porque todos os que são guiados. Aquele texto que eu citei atrás de João diz: todos que o receberem, não é isso? Mas aqui tem um condicionante que tem que ser observado para nós que somos cristãos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso aqui é muito profundo, irmãos. O texto não está dizendo, por exemplo, todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não tem uma diferença aqui? Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porque aí muda a ordem. Aí todo mundo pode dizer assim: eu sou filho de Deus e eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Não. Não é isso que o texto diz. O texto diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso implica que, mesmo eu, pastor, pregando aqui no púlpito e vivendo uma vida dupla, enganando os irmãos, eu posso ser pastor, posso pregar bonito, posso falar o que for, mas se eu lá fora não for guiado pelo Espírito de Deus, eu não sou filho de Deus. Aí agora a gente tem um peso de responsabilidade muito grande, concordam? Por isso que nós vemos por aí tantos escândalos. Claro que quando pega pastor fica mais amplo. Que nem o caso de um pastor que estava tendo aí uma relação ilícita com sua nora. Outro pastor aí que, enfim, aí cria repercussão, um monte de gente falando bobagem e tal. Mas nós sabemos que isso está na Bíblia. Então, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, aí sim, eu sou considerado filho de Deus. E eu fui buscar um pouco mais de aprofundamento sobre essa palavra, guiados, no original, que Paulo usa. Significa ser conduzido com propósito e direção. Ser guiado, ser conduzido com propósito e com direção. E influência. Paulo ensina que o cristão não se guia sozinho, mas é guiado por alguém. E quem é esse alguém? Quem é? O Espírito Santo. O cristão não se guia sozinho. Ele é guiado pelo Espírito Santo. E se ele é guiado pelo Espírito Santo, então ele é considerado filho de Deus. Paulo não está dizendo, todos que vão à igreja, todos que são diáconos, todos que são pastores, todos que são dizimistas, esses são filhos de Deus. Paulo está dizendo isso? Não. Ele está dizendo todos os que são guiados pelo Espírito de... Porque se ele dissesse isso, então o fato de eu ser pastor, pronto, já era um determinante. Mas nós sabemos que muitos pastores por aí estão mentindo, enganando. Se ele dissesse que ser obreiro, se ele dissesse que vir à igreja, ser dizimista, fosse condicionante, nós sabemos que tem muitas pessoas que são assim. Mas ele diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Vocês entendem a dimensão, a responsabilidade que é devida e que é condicionada a nós como cristãos? Amém? Não é sério isso? Nos faz pensar. Naquela época, muitos confiavam na herança religiosa. Se eu sou, né? Tem hoje muitos assim. Meu pai é católico, eu sou, minha mãe é evangélica, eu sou, confiando na herança religiosa, mas isso não é um condicionante. Também confiavam na sua confissão verbal. Eu sou crente, eu sou cristão, eu estou no caminho, né? Isso também não é o fator principal. Outros em obras externas, como até hoje. Por fazer alguma coisa, a pessoa se acha que ela está segura. Na perspectiva bíblica, ser filho de Deus implica em carregar o caráter de Deus. Repitam comigo. Na perspectiva bíblica, ser filho implica em carregar o caráter de Deus. Isso é forte, hein? Também implica em se submeter à autoridade de Deus, sem questionamento. E implica, acima de tudo, em viver sob a sua orientação. Ser filho de Deus implica em carregar o caráter de Deus, em se submeter à sua autoridade e viver sob a sua direção. Ok? O filho reconhece a autoridade, o filho aceita a direção e o filho não vive independente. O filho se submete à vontade do pai. Vivemos em um tempo em que existem muitas vozes por aí. Por exemplo, vozes da internet. Existem muitas vozes na internet. Antigamente não tinha tantas vozes assim. Agora já tinha muitas, mas não tantas. Agora tem milhares de vozes. Você abre lá, está um cara falando contra Deus, usando a Bíblia, ou distorcendo, ou dizendo, você não precisa ir à igreja, você não precisa fazer isso, você não precisa... E aí, as pessoas incautas, ou seja, aquelas pessoas que não têm conhecimento, leigas, que não se aprofundam, não leem a Bíblia, não estudam, quando lê só, sabe aquela coisa vou ver o que é que Deus quer falar comigo. Aí, Aí abre na página em branco, aí, Deus não quer falar comigo hoje. Então, essas pessoas, elas são passíveis de influências. Ou aquela que lê apenas para buscar apoio para suas ações. Então, essas pessoas, elas são influenciáveis. Qualquer um que fala ali, parecendo ter conteúdo, estrutura, força de expressão, demonstração de conhecimento, impressiona. Então nós temos que ter cuidado. São vozes que atrapalham a direção de Deus. Porque se você ficar ouvindo vozes estranhas, você não vai poder ouvir a voz de Deus. Ok? Cuidado. Também as vozes dos sentimentos. Eu acho que esse agora a internet vindo trouxe essas vozes, de pessoas que querem mostrar que tem muito conhecimento e distorcem tudo. Mas
há um tipo de voz que há dentro da igreja desde muito tempo, pelo menos quando eu me entendo como crente, como cristão, consciente, que é a voz dos sentimentos. Crente tem uma coisa de dizer assim: eu estou sentindo hoje eu estou sentindo, né? Isso é muito falado no meio pentecostal, tá? Confundindo revelação de Deus com revelamento, confundindo revelação de Deus, orientação de Deus com sentimento de bem-estar. Sentimento. Isso é muito normal nas igrejas pentecostais. Eu estou sentindo de ir à igreja, aí vou. Eu não estou sentindo de ir, eu não vou. Eu estou sentindo. Só que o problema de você viver pelo sentimento é que o sentimento faz parte do ser humano, da natureza humana, e esse sentimento ele é influenciável. Ele uma hora ele está bem. Você está sentindo muita vontade de ir à igreja, você está sentindo muita vontade de orar, você ouve uma música evangélica, aí você chora, você está sentindo só alegrias, não é isso? Aí você, puxa, Deus está comigo. Mas o problema do sentimento é que ele também tem hora que ele está lá embaixo, trazendo uma sensação de solidão, de angústia, de negatividade. E aí nessa hora você tem uma sensação de que Deus está bem longe de você. Não é? Não é assim que a gente... Estou sentindo, hoje eu vou, acordei, tomo um banho, estou feliz, canta um hino, falo em línguas, não é assim? No outro dia, estou sentindo uma preguiça, eu não estou bem. Então, isso daí é um problema muito sério no meio dos cristãos. Passou então, sentimento é ruim? Não, se fosse ruim, Deus não teria dado para nós. O sentimento é bom, mas ele precisa estar condicionado, no caso, falando apenas do lado espiritual, né? Ele precisa estar condicionado à razão da palavra de Deus. Quando eu conheci a irmã Sandra, todos sabem aqui, ela já contou o testemunho, ela estava muito decepcionada. Havia passado por uma decepção muito grande na igreja. E ela disse: pastor, eu estou indo, eu não tenho nem vontade de pregar mais. Eu só estou indo porque o João vai, ele canta, toca, ele está animado, então por causa dele eu vou. Mas eu não sei nem se eu creio em Deus mais. Eu creio, mas está quase sumindo isso aí. Eu não tenho vontade de pregar, não tenho vontade de nada. Isso lá no Riacho Grande, quando eu estava indo. Ela tinha entrado na hamburgueria lá do Anderson, e eu senti do Senhor, né? Eu senti, né? A gente está tão acostumado que eu estou pregando e já estou falando a mesma coisa. Mas eu recebi a orientação do Senhor de voltar. Eu já estava indo embora, eu voltei, eu não conhecia eles. Sentei, pedi licença e comecei a ministrar para a vida deles. Resumindo, eu disse para ela: então vamos fazer o seguinte, esquece esse negócio de sentir. A irmã vai vir aqui e vai pregar. Aí ela disse: mas eu não consigo ficar nem 15 minutos em pé, tal. Eu disse: se for 10 minutos a irmã vai pregar. Se for 15, se for 30, 30. Esquece esse negócio de sentir. Comece a fazer. Comece a obedecer. Fé é obediência. Fé não é sentimento. Comece a pregar. Ela veio, só pregou 10, 15 minutos porque ela estava muito debilitada. Está pregando até hoje, como vocês sabem, né? Se eu fosse alimentar esse sentir, não sei como estaria a condição dela. Então Deus me deu a orientação, eu dei a palavra e hoje você conhece, sabe como é que ela está, se recuperando. E um dia nós vamos vê-la andando normalmente, glorificando a Deus,
não é? Tem muitos milagres acontecendo aí, irmão. Só essa semana eu li 2 numa revista chamada Guia-me, em que uma moça estava há alguns anos paralisada, e ela orava, a igreja orava. Quando foi um dia, ela ouviu uma voz dizendo: levanta-te. E ela se levantou e está curada totalmente. Chegou na igreja, a igreja ficou maravilhada. Ninguém nem orou por ela. Quer dizer, já havia oração, claro, mas assim específica não. Ela ouviu a voz dizer: se levanta. Ela se levantou e está curada. E tem outros casos aí que só essa semana eu estava vendo casos relatados por revistas, né, de credibilidade. Ser filho de Deus, irmãos, não é ficar ouvindo vozes. A sociedade, por exemplo, também tem vozes. Eu falei das vozes da internet, vozes das emoções, né? E as vozes da sociedade. Cuidado com essas vozes aí que você ouve da sua família, lá na empresa, os amigos. Cuidado. Por exemplo, o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Isso é uma voz muito perigosa. Porque quando se diz o importante é ser feliz, está se dizendo: não importa o que você faça, desde que você seja feliz. Mas não é isso que a Bíblia diz, é? Não. A Bíblia nos mostra caminhos que devemos proceder e que nem sempre vai nos fazer feliz. Pregar a palavra como ela traz essas dificuldades de cadeira vazias, porque as pessoas querem ouvir coisas que massageiam o seu ego. E nós estamos vendo aí, não estou dizendo que é todas, mas nós vemos muitas igrejas aí pomposas, bonitas, porque massageiam o ego da pessoa. Ela, que legal, né? Eu estou vendo aí um cara aí que eu questiono o ministério dele, a pregação dele. Cresceu absurdamente aí, revelação arrudo assim, né? Sabe o número da identidade, eu não sei nem para que isso. Sabe o número do CPF, aquela coisa toda. Abriu 16 igrejas, aí a gente fica, né? Igreja lotada, grande, bonita, é uma igreja de Deus. Cuidado não. O cara está podre de rico, só que aí o empresário que bancava ele, com quase 2 milhões aí para abrir igreja, saiu fora, né? E agora ele está fechando, só tem 4 igrejas. Cuidado, irmãos, tem muita gente por aí fazendo da igreja um negócio. E aí o cara estuda neurolinguística, o cara estuda PNL, eu acho que é esse o nome, que são meios, né? É PNL mesmo? É isso, né? Que são meios de induzir, de levar as pessoas a uma, né, aceitação de tudo que ele fala. E aí o cara busca técnicas, né, para trazer revelações. Cuidado com esse. Deus me revela as coisas, mas, gente, esse negócio de revelação a cada segundo, para cada pessoa, né? Esse dia, acho que a Cíntia estava me falando do pastor César Cavalcante, que estava dizendo: cuidado com esse negócio de revelação no rádio lá, né? O cara fica com aqueles. De abrir a Bíblia, é mentira. O cara está com aquele, sabe a caixinha de promessa? O cara fica lá atrás do rádio lá, você não está vendo nada, né? O cara: vou abrir a Bíblia aqui. Aí é uma caixinha de promessa, ele pega lá um versículo, aí fala algo que vai massagear seu ego, aí você fica: oh, glória a Deus, Deus é comigo e tal. Ser feliz, cuidado com essa palavra. É uma voz da sociedade. Haverá uma felicidade permanente e eterna sem sofrer influência nenhuma, mas, irmãos, aqui na terra Jesus disse: vocês terão aflição. Aí ele disse: mas tem de bom ânimo, não desanimem, em outras palavras. Mas ele disse: vocês terão aflição. O salmista disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Então, o crente tem aflição.
não lembro agora onde está escrito, não sei se é Pedro, que diz assim: não estranheis o ardente fogo que surge entre vós, como se alguma coisa estranha tivesse acontecendo. Não estranhe. Existe uma felicidade que vem de Deus, sim, mas essa felicidade nem sempre significa que você vai estar numa posição confortável. E é só você fazer uma breve observação na história do cristianismo. Policarpo, discípulo de Jesus, foi levado à fogueira. Discípulo de João, perdão. Foi levado à fogueira. E disseram para ele: nega o teu Cristo que nós te tiraremos daí. E ele disse: olha, nas minhas palavras, tá? Acendam mais rápido essa fogueira que eu quero me encontrar com meu Senhor. Todos os apóstolos de Jesus, menos João, morreram de forma trágica. Tem centenas de milhares de cristãos hoje, agora, enquanto você está confortável aqui, enquanto você tem liberdade de culto, escolhendo vir ou não vir à igreja, tem cristãos que estão fazendo culto em porões, porque se o governo ou se a comunidade souber, mata a família inteira. Cuidado com essa frase: o importante é ser feliz. Outra voz: não julgue. Não julgue nada, aceite tudo. Aí, como o diabo usa a Bíblia, muitas pessoas também usam, usadas pelo diabo. Jesus disse: não julgueis para não ser julgados. É verdade. O diabo fala assim para Jesus, num outro sentido, e Jesus responde com a própria palavra. O diabo fala assim para mim: não julgueis para não ser julgado. Mas o próprio Jesus disse: vocês julgam segundo a aparência, eu julgo segundo a reta justiça. Existe uma reta justiça. Esse julgamento que o cristão deve ter não é um julgamento de condenação, porque ninguém pode condenar outro. É um julgamento de discernimento do que é certo e errado. Todos nós julgamos. Todos nós aqui, irmãos. Agora, a pergunta é: você julga segundo a reta justiça ou você julga segundo a sua cabeça? Não tem um aqui, começando por mim, que não julga. Todos nós julgamos aqui. Ou então atire a primeira pedra, quem não faz isso. Todos nós julgamos, não é verdade? Mas a questão é: julgamos segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus, segundo os critérios de Deus, conforme a vontade de Deus, ou julgamos da nossa cabeça? Uma outra voz, as horas já estão indo embora, eu não estou nem no texto da mensagem, mas a gente faz um resumo. Uma outra voz é: isso é normal, isso é normal. Eu ouvi uma frase uma vez, do tipo assim: existe uma diferença de normal e comum. Eu não analisei isso no sentido etimológico da palavra, mas no sentido, vamos dizer assim, coloquial, que foi expressado, a ideia por trás disso, eu gostei. Existe uma diferença de normal e comum, mesmo que não seja um significado, vamos dizer assim, de origem da palavra, mas vamos trazer ela para o lado mais filosófico, né? Uma diferença de normal e comum. Então, dentro desse conceito que falaram uma vez, e eu gostei dessa afirmação, significa o seguinte: o normal é aquilo que é correto, que se deve ser feito, que implica para o bem de todos, né? E o comum é aquilo que se faz sem responsabilidade, mas está se fazendo por aí. Por exemplo, é comum esses rapazes ficar fazendo barulho aqui meia-noite, 1 hora, e os moradores
desrespeitado, sem poder fazer nada, porque não existe ordem e progresso, como está na bandeira, não é? E aí você é obrigado, é comum. É normal? Eu não acho normal. Desrespeitar o próximo não é normal, mas é comum. Está certo porque todo mundo faz? Todos os bairros que você vai agora tem essa turma? Não. Você vai ter que aguentar, porque você vai fazer o quê? Né? Se você for recorrer ao Estado, não tem suporte ou não tem interesse. Então você vai ter que aguentar aquilo ali, ou ir para um lugar mais afastado, alguma coisa assim. Mas não é normal isso. Não é normal, não é da natureza, não deveria ser normal da natureza humana desrespeitar o outro. Isso não é normal. Pode ser até comum, pode ser que se faça isso toda hora. No trabalho, na escola, nas amizades, mas não é normal. Cuidado para não confundir comum com normal. O fato de ser comum não significa que é correto. Siga o seu coração. Está mais ou menos dentro daquela coisa do sentimento, das emoções. Não vou me estender sobre isso. Não, mas a fé muda. As coisas mudaram, né? Uma coisa, tem gente que é especialista, entre aspas, em estudar a cultura passada para tentar distorcer a Bíblia no presente. A maior arma do inimigo, a gente pensa que é algo novo, né, vendo isso na internet, mas não é. O Satanás, o mestre do engano, fez isso e tentou também com Jesus. Usar a própria Bíblia para tentar distorcer e desvirtuar o propósito de Cristo. Então não é algo novo, é algo velho. Muito bem. Ser guiado, irmãos, e agora eu falei muito o lado negativo e vou tentar em 10 minutos falar o lado positivo, né? Ser guiado pelo Senhor é você se colocar à disposição dEle, confiar totalmente nele. Se você diz que crê em Deus, se você diz que acredita em Deus, você deve automaticamente se dispor a confiar nele. Dizer que serve a Deus seguindo os seus próprios impulsos, seus próprios desejos, a Bíblia chama isso de obra da carne. Essa palavra carne no original é sax, não é saxofone ali, é sax, né? Que tanto se refere ao corpo humano, corpo no sentido, né, carne mesmo, esse corpo exterior, como se refere também à natureza decaída do homem, ou à natureza caída do homem. Então, as obras da carne, Gálatas fala sobre isso, né? As obras da carne, elas te afastam de Deus de tal forma que, depois que Paulo cita várias coisas, ele diz assim, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Viver guiado pela natureza humana é viver na proposta que Satanás fez a Adão e a Eva. Se você comer desse fruto, vocês terão conhecimento do bem e do mal. Deus está preocupado com isso. Por isso que vocês, né, se comerem, olha, comam. Comeu? Agora vocês não precisam mais de Deus, porque vocês têm o conhecimento do bem e do mal. Viver pela carne significa viver sobre a influência da proposta do diabo. E aí não tem como você ser filho de Deus, porque você está sendo guiado pela sua própria razão, pelo seu próprio ego, pela sua própria carne, pela sua própria natureza pecaminosa. Não está sendo guiado pelo Espírito de Deus.
Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer é fácil, irmãos? Não é, não. Eu estou 30 e poucos anos, 35 a 36, servindo ao Senhor. Se eu disser para você que é fácil, não é não. Todos os dias eu sou tentado. Todos os dias eu sou tentado a cair no pecado. Não é porque eu estou aqui pregando, sou pastor, que eu sou diferente de vocês. Talvez a pressão ainda é um pouco maior do que com vocês. Mas eu tenho que saber escolher entre cair na tentação ou decidir como Jesus decidiu, continuar firme com os olhos no Pai. E isso é uma luta diária. Todos os dias. Lutando contra o meu ego, lutando contra a minha natureza pecaminosa, lutando contra as influências da sociedade, contra as vozes que estão por aí. Todos os dias eu tenho que escolher seguir a Jesus. Um dia eu me converti, mas continuei me convertendo todos os dias, decidindo obedecer a Cristo. Então a carne busca prazer imediato, age por orgulho na vaidade e quer o controle total da situação. Ela não aceita que o Espírito guie. A carne quer ser a autoridade na sua vida. Como somos guiados na prática por Deus? Primeiro, a Bíblia diz, João 16 e 13, Ele vos guiará em toda a verdade. O que é a verdade? Foi o que Pilatos perguntou para Jesus. Jesus não respondeu para ele. Mas Jesus respondeu para os seus: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o ímpio te questionar, querendo te menosprezar, você não tem que responder para ele. Você não tem que bater boca com o ímpio. Mas Jesus revelou a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. E aqui está dizendo: Ele vos guiará em toda verdade. Você andar guiado pelo Espírito, começa a ser guiado pela palavra, pela verdade. A tua palavra, lá em João 17, diz, na oração de Jesus, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade, na sua essência, é Cristo. E a palavra grafia o que está escrito, que vem até nós e traz o conhecimento, logos no grego, não é? Grafia o que está escrito, logos, o conhecimento quando eu estudo, mas muito mais do que grafia e logos, rema, revelação. Revelação, a palavra é revelação. Aquilo que é revelado pela palavra, você deve ser guiado por ela. Amém? O Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra. Ah, não, mas eu estou sentindo. Mas e a palavra, o que é que diz? Mas é questão de interpretação, é questão de semântica, né? Aí você escolhe as palavras bonitas para tentar continuar no erro. O que a palavra diz? Eu pautei minha vida e espero e oro todos os dias para que Deus me ajude, para que eu não caia amanhã, porque a Bíblia diz: quem está em pé, cuidado para não cair, né? Então eu não quero
ter esse orgulho de dizer, olha, eu sou super pastor, super crente, não. E nem estou falando isso para justificar nenhum pecado. Eu oro de coração e digo, Senhor, me sustenta até o final da minha vida. Me sustenta, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu pautei a minha vida de solteiro até o casamento dentro da palavra de Deus, na educação dos meus filhos, nos meus negócios, na administração da igreja, no meu testemunho, porque enquanto eu estiver nessa palavra, eu estarei seguro no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, e eu poderei descansar na confiança nele, sendo ele o meu pastor, mais do que suficiente para a minha vida. Amém? Porém, se eu desviar os meus olhos de Cristo, eu vou afundar nas águas como Pedro. Estar com os olhos em Cristo, na sua palavra, te ajuda a ser guiado pelo Espírito. Paz no coração, e aqui eu termino, não dá para falar tudo. Paz no coração, cuidado com essa palavra paz. Você pode estar confundindo sentimento, emoção, bem-estar com paz. Paz não é sensação de bem-estar, tá? Eu estou em paz. Ora, se eu tiver com 1 bilhão na minha conta, eu vou estar em paz, gente. Eu vou ter tudo que eu quiser. Eu quero comprar um carro aí de 1 milhão. Olha que sensação de paz gostosa. Eu vou comprar uma casa aí de uns, sei lá, 100 milhões. Ainda está sobrando aí 800 e pouco milhões. Claro que eu estou em paz. Quero fazer tudo que me vem à cabeça, eu tenho dinheiro para fazer. Eu estou em paz. Então, paz não é isso. A paz bíblica não é sentimento de bem-estar. Hoje eu estou perturbado, não estou em paz. Não, hoje eu estou em paz, porque estou me sentindo bem. Mas hoje eu estou perturbado, não estou em paz. Não me enche a cabeça que hoje eu estou perturbado. Não vem me atazanar porque eu estou perturbado. Hoje eu não estou em paz. Ontem eu estava em paz, mas hoje não. Você entendeu como a gente tem uns conceitos errados do mundo dentro da nossa vida cristã? Não, paz não é isso. A paz de Deus é Paulo preso, Silas preso, não sabia o que ia acontecer depois disso, se iam ser soltos ou se iam ser condenados. E aí ele vai cantar na prisão, Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Isso é paz. É você estar pregando o evangelho e as pessoas te apedrejarem, e você continua em paz. Vamos dizer a verdade, irmãos. Ser cristão não é bem o que se mostra por aí, né? Ser cristão, ter paz, é o governo dizer assim: vou cortar tua cabeça, Paulo. Alguém assistiu aquele filme Paulo o Apóstolo? É um filme mais recente. Quem não assistiu, assiste esse filme. Claro que tem muitas nuances ali que é para complementar o filme, né? Mas Paulo foi levado ao tronco, a tradição diz isso, né? E cortou a cabeça dele. Paz não é ausência de problemas e nem sensação de bem-estar. Paz é o descanso da alma, e essa definição eu tinha 19 anos quando eu li um livro aí eu memorizei essa definição do autor. Paz é o descanso da alma que tem confiança em Deus, que apesar das circunstâncias, olha só, tinha 19 anos, estou lembrado da frase ainda, que apesar das circunstâncias, confia inteiramente no seu Senhor. Isso é paz. E aí complica.
Porque, hoje é ceia, né, gente? Então tá bom, parou por aqui. Vocês entenderam? Amém? Tem certeza? Entenderam direitinho? Então procurem ser guiados pelo Espírito. Pastor, mas eu já faço isso, então se fortaleça mais nisso. Amém? Seja guiado pelo Espírito, é o tema desse mês. Cada pregador vai bater nisso. Tenho certeza que Deus vai iluminar cada um para que cada parte da mensagem fale com cada um de vocês. Amém?